Olá meninos, bom dia! Hoje é segunda-feira, começamos uma nova semana. Já tenho tantas saudades dos vossos abraços e dos vossos beijinhos, a ver-vos entrar à porta a conta-gotas às vezes. Já vinham, professora, estou atrasada. Tenho muitas saudades vossas, muitas saudades vossas. Olhem, esta semana é mais curtinha, porque temos outro feriado. Tivemos um feriado no sábado, que eu expliquei e contei-vos a história. Agora, este feriado é à semana, portanto, se por acaso nós estivéssemos na escola, nesse dia não iríamos à escola, porque é o dia 1 de maio e depois começaremos o novo mês. E o que é há em maio, logo no início do mês de maio? Vocês costumavam estar muito felizes e já sabiam, é o dia da mãe. Este ano não vamos fazer uma prendinha, porque não faz sentido nós estarmos a fazer uma prendinha, vocês fazerem a prendinha com a mãe, que a maior parte de vocês estuda com a mãe. Mas prometo-vos que vou arranjar uma atividade gira para vocês fazerem com a mãe. Fica prometido. Portanto, agora, hoje, vamos começar uma matéria nova de matemática, que é um bocadinho mais complicada. Eu sei que as retas ainda não estão muito bem e até aproveito para dizer que vou colocar no Teams, vou colocar lá um canal com trabalho extra sobre as tarefas, sobre as retas. É muito fácil, vocês só têm que pensar e concentrarem-se um bocadinho, só que vocês estão distraídos. E sabem porquê que eu sei que estão distraídos? Porque estiveram comigo na quinta-feira a tirar dúvidas e eu a dizer, a acompanhar a ficha, e mesmo assim tive meninos que estavam a olhar para mim a dizer que sim, tinham compreendido e depois na ficha estava mal. E eu até disse, vocês vão corrigindo, podem ir corrigindo. Mas não se preocupem, porque quando chegarmos e estivermos todos juntos, eu vou trabalhar tudo de novo com vocês. Estas fichas vou voltar a imprimir, vocês vão voltar a fazer, vamos tirar dúvidas. Agora, eu quero é que vocês se apliquem um bocadinho, minimamente. Vocês estão em casa e têm que trabalhar. E às vezes não é bem isso que os vossos pais me dizem, não é? Porquê? Mas vocês já sabem que têm que trabalhar um bocadinho, não estão de férias, isto não é férias, ainda faltam 2 meses para as férias. Portanto, agora têm que se concentrar para trabalhar. Combinado? Então é assim, vamos começar as medidas de comprimento. E o que é isso de medidas de comprimento? Eu sei que vocês já falam, vocês já devem saber, já devem conhecer e ter ouvido falar. Quanto é que medes? Eu meço 1 metro, eu meço 1,20 centímetros, eu já meço mais de 1,5 metro. Porque vocês, desde que nasceram, sempre foram ao médico, à vossa pediatra, e de certeza que todos os pediatras fazem as medições, porque as medições são importantes para tudo, para todo o dia-a-dia, para medirmos um tapete que fica melhor no quadro, para medirmos até as vossas roupas, é por tamanhos, as vossas roupas que os vossos pais compram, é o tamanho 3, o tamanho 4, o tamanho 7, o tamanho 8, e é por causa das medidas de comprimento, por causa do vosso tamanho. E o que eu quero que vocês comecem a compreender desde já é o seguinte: as medidas existem para nos ajudar, para ajudar os homens, para ajudar as pessoas. E nesta primeira fase, porque nesta semana vamos só introduzir, ou seja, só falar um bocadinho sobre as medidas de comprimento e para que é que elas servem. Servem para medir tudo o que existe. Para medir uma mesa, para medir um tapete, para medir uma casa, para medir um jardim, uma piscina, não é? Tudo tem um comprimento, tudo tem. Não há nada que não seja de comprimento. E como é que vamos medir? Também medimos distâncias. Podemos medir a nossa sala de aula dos Smurfs, que está lá, coitadinha, só e abandonada. Podemos medir o colégio todo. Podemos medir de paredes até Gondomar, até vossas casas. E acham que nós vamos medir tudo da mesma forma? Vamos ver. Agora, eu vou fazer um jogo aqui com uma menina, não é? Não vos tenho nenhum a voz, que vocês estão sempre disponíveis.
Hoje vou pedir a ajuda da Leonor para ela me vir aqui para vocês compreenderem uma coisa. Eu tenho um puzzle para medir. Eu até fui buscar o puzzle para colocar aqui em cima da mesa para eu medir. Reparem. E como é que será que eu posso medir este puzzle? Que vai daqui até aqui. Como é que será que eu posso medir? Posso medir com uma fita métrica, certo? Mas se eu não tivesse fita métrica, como é que eu podia medir? Punha aos palmos, certo? Poderia fazer assim, 1 palmo, 2 palmos, 3 palmos, 4 palmos e ainda me fica um bocadinho. 4 palmos. E se dissessem então, professora, quanto é que mede o teu puzzle? E eu, mede 4 palmos. E vocês diziam, 4 palmos? O que é isso? E eu, é a minha palma, a minha mão. A palma da minha mão serve de medida. 4. 1, 2, 3, 4. E vocês iam ficar assim um bocadinho na dúvida. Será que é mesmo isso? Então agora eu vou buscar a Leonor e vocês vão ver se ela também vai medir 4 palmos. Diz lá aos meninos. Diz lá aos meninos que eles estão a ver-te. Olá, meninos. Então agora a Leonor vai medir com a mão dela, a palma da mão dela, vai medir também o puzzle. Eu medi com a minha palma da mão e dava 4. Agora vamos pôr a Leonor a medir. Agora vamos ver. Vamos ver como é que fazemos aqui isto. Leonor, põe aqui uma mão no puzzle para vocês verem. Uma mão. 2 mãos. 3 mãos. 4 mãos. 5 mãos. 6 mãos. 7 mãos. 8 mãos. Vocês viram? Eu, para medir este puzzle, ocupei 4 palmas. A Leonor só está a ocupar 8, o dobro. Então, quanto é que mede o puzzle? 4 palmas da minha mão ou 8 palmas da minha mão, da mão da Leonor? O que é que acham? O que é que acham que é mais correto? Então, o que é que nós podemos dizer? Será que este puzzle mede 4 palmos da minha mão ou será que mede 8 palmos da mão da Leonor? 8? Será que é 8? Ou será que é 4? Não. Acham que nós podíamos fazer assim estas medições? Era muito difícil. Porquê? Porque a distância é a mesma. O puzzle é o mesmo. Portanto, nunca poderíamos ter este tipo de medidas. E então, já há muitos anos atrás, arranjaram uma forma de a medida ser igual. E então, a unidade de medida, que é assim que nós chamamos, ou aquilo que nós utilizamos para medir, é o metro. E o que é um metro? Vocês já ouviram? Tem 5 metros, tem 6 metros e o metro é a unidade de medida, é aquilo que nós utilizamos. E então, nós podemos utilizar uma fita métrica, podemos utilizar outras fitas métricas. Esta fita métrica tem 5 metros. Esta fita métrica tem 3 metros. Reparem, todas elas são para medir e todas elas medem a mesma coisa. Ainda temos mais. Eu andei aqui a pesquisar nas coisas do meu pai. Há um metro articulado, que eu também tenho lá uma tarefa para vocês fazerem assim, uma fita. Estão a ver? Que isto é para nós aumentarmos. Quando queremos que fique tudo direito. Prometo-vos que vou levar isto para depois vocês verem. E ainda temos outra coisa que se chama esquadro, que também serve para medir. É diferente dos esquadros da escola, mas isto também é um esquadro e também serve para medir. E se eu for medir este puzzle
com qualquer uma das fitas, eu vou ver que ele mede 70 centímetros. 70 centímetros. Com esta fita, vai medir 70 centímetros. Com esta fita, vai medir 70 centímetros com esta fita. Porquê? Porque tem que ser todas as medidas iguais. Lembram-se de quando era nas frações, de só era fração se a unidade estivesse dividida em partes iguais, se o bolo estivesse em partes iguais, se a pizza estivesse em partes iguais? Aqui é igual. Nós só podemos medir e podemos comparar se tivermos uma medida que seja igual para todo lado. Este metro é igual em casa do Alexandre, é igual em casa da Luísa, é igual em casa da Carolina, é igual na casa do Cordeiro, ou seja, todos os meninos, e podia continuar até chegar à casa do Rodrigo Paes, em que a medida seria exatamente a mesma. Exatamente a mesma. Reparem aqui, tenho uma fita métrica e eu vou utilizá-la, e vocês vão ver que eu vou pôr aqui e vou mostrar-vos quanto é que mede o puzzle. Acho que não dá para ver muito bem. Mede 70. Pois, não estava todo para trás. 70 centímetros é quanto mede. Portanto, não há palmos, nem palmos meus, nem palmos da Leonor, nem palmos vossos. Porque nós utilizamos sempre o metro para medir alguma coisa. Mas antes disso, e antes de vocês entrarem nos metros, vão fazer algumas medições com outros objetos. E então, é para isso que eu vou pedir-vos para vocês vão à escola virtual, que eu deixei lá umas atividades para vocês fazerem, e vão ver esta fichinha, que é uma folha de estudo também sobre as unidades de medida. Ora, vamos lá ver, para vocês compreenderem o que está aqui. Esta fichinha eu enviei para que vocês compreendam. Ora bem, então temos as medidas de comprimento, que é assim que se chama, são as medidas de comprimento. Lê o diálogo. Diz assim: ontem dei um grande salto, medi-o, tinha 9 pés de comprimento. Aquilo que eu fiz com as mãos, com a Leonor, também podemos fazer com os pés. E até vos digo uma coisa, sabem o que podem fazer? Escolham um objeto em casa, um livro, um puzzle, uma mesa, e façam uma medição com a vossa palma e façam uma medição com a palma da vossa mãe ou do vosso pai ou do mano, que alguém que tenham, que possam fazer. E comparem. Porque o puzzle, seja o que for que vocês vão medir, tem a mesma medida, mas vai dar valores diferentes. Porquê? Porque as mãos são diferentes. E então aqui é o que começa por dizer: dei um grande salto e tinha 9 pés. E depois diz a Zita: vamos tentar saltar ainda mais, mas como vamos saber se os saltos de hoje são maiores? E então diz, para medirmos um comprimento, temos de o comparar com outro comprimento, a que chamamos unidades de comprimento, que é aquilo que eu vos disse, que é aquilo que nós utilizamos, que tem que ser igual. Depois vocês têm aí, e ainda não estamos a utilizar as medidas com o metro, com a régua, não, ainda vamos utilizar outros objetos. E então, vocês neste exercício só têm que completar se mede mais do que ou mede menos. E são coisas que vocês vão utilizar. Comprimento da mesa de trabalho. Mede mais de 6 lápis e vocês até poderiam pegar no vosso lápis e medir. Claro que agora não estamos na escola e a mesa de trabalho seria da escola. A vossa mesa de casa, por acaso, até poderá ser menor que 6 lápis, não sabemos. Mas agora vocês vão pegar na vossa borracha e vão medir o livro de matemática. Mede mais ou mede menos que 6 borrachas?
Um colega, vocês não vão medir do colega, vocês vão medir a vossa altura, pedem a ajuda da mãe. Com um livro, utilizam um livro para medir. E então, será que vocês medem mais ou medem menos do que o livro? Têm que ver quantas vezes. Comprimento da sala. Podem ser da vossa sala de casa, do vosso quarto. Largura da porta da sala. Vocês podem pôr os vossos pezinhos e ver, têm mais do que 6 ou têm menos do que 7, e então vocês podem colocar. E o comprimento do quadro da sala. Podem escolher outra coisa, podem até riscar o comprimento do quadro e podem pôr de um puzzle ou de um livro, aquilo que eu vos disse que vocês podem pôr. E estão a ver que também aqui temos uma mãozinha. Vocês podem ainda escolher outro objeto para medir. Eu espero que vocês tenham compreendido o que é que isto é para fazer, mas é fácil. Depois diz, se utilizarmos unidades de medidas diferentes para medir o mesmo objeto, obtemos medidas iguais ou diferentes. Reparem, eu para medir este puzzle utilizei 2 unidades de medida, a minha mão e a mão da Leonor. E as medidas deram iguais? Não deram medidas diferentes. E como deram medidas diferentes, será que o puzzle também era diferente? Não era o mesmo puzzle, só que estava a utilizar medidas diferentes. Vamos continuar. E então vocês agora têm, eu medi o meu lápis de carvão usando uma medida que é o clipe. Quantas vezes cabe lá o clipe? E então vocês contam. E depois vocês vão ouvir e vão ler o que é que diz, porque o Top e os amigos estiveram a medir alguns objetos. E então nós depois podemos começar a comparar. Reparem, neste lápis quantas borrachas cabem, quantas afias cabem. E por aí abaixo. E então diz, antigamente o ser humano usava partes do seu corpo como unidades de medida. Antes de existir a medida, uma braça, o passo, o pé ou o palmo, que era aquilo que nós estava a fazer, ou ainda a polegada, que era com o dedo. Com a ajuda de um adulto, e atenção que isto é só para fazer se quiserem, mas se tiverem curiosidade, pesquisar na internet sobre a história das medidas e depois até podem apresentar aos vossos colegas. Devido aos erros, claro, porquê? Porque nós nunca iríamos saber exatamente a medida exata do que estávamos a medir. As unidades de medida de comprimento não eram exatas, nem as mesmas. Foi necessário estabelecer uma unidade de comprimento, que é, portanto, o metro. E aqui temos outro metro diferente daquele que eu vos mostrei. O metro é a unidade principal das medidas de comprimento. E então utiliza um metro de madeira, de plástico ou uma fita que exista na vossa casa para medirem objetos e completem a tabela. O que é que mede menos de 1 metro, o que é que mede 1 metro e o que é que mede mais de 1 metro. Quando voltarmos para a escola, eu vou de certeza pegar no metro e vou medir-vos, porque se calhar algum já estará quase da minha altura, com este tempo todo que se está a passar. E isso não pode ser, porque eu agora já não cresço, só para os lados. Agora já não cresço, portanto eu vou medir e aí vocês vão ver. Nós, no ano passado, até já utilizamos o metro. Estivemos a fazer umas medições numa atividade que tínhamos. Não sei se vocês recordam, de quando se ficaram lá em frente ao quadro, estivemos a fazer as medições. Eu até acho que era para uma tabela do crescimento que vocês tinham para lá, no vosso manual de estudo meio. Acho que foi isso. E então vocês agora em casa com os pais vão medir objetos que tenham menos de 1 metro, que tenham mais de 1 metro e que tenham 1 metro exato. Vamos continuar a fichinha. 1, 2, 3, agora é a tua vez. As réguas e as fitas métricas são instrumentos de medida utilizados para medir comprimentos. E agora vocês têm aí, olha, têm o que eu vos mostrei. Olha, esqueci-me de trazer a régua, mas isso vocês é aquilo que mais habituados estão. A fita métrica e a outra fita para medir. E agora vocês vão assinala com um X o que usarias para medir os comprimentos
destes objetos e ainda não estamos a entrar exatamente nas unidades de medida, só estamos a entrar na forma de medir. Reparem que nós poderíamos medir como eram os antepassados. E então depois podemos utilizar outras estratégias para medir e contar as quadrículas. Leiam bem as perguntas. Ora, é esta a vossa ficha. Para este dia não irei dar muito mais trabalho. Porquê? Porque eu quero que vocês compreendam que nós agora, neste momento, que estamos num tempo muito mais evoluído, já utilizamos o metro, mas até aqui, até antes, não utilizávamos. Utilizávamos a palma, utilizávamos o pé, utilizávamos o braço e então, a braça, e então tivemos que criar uma unidade que fosse possível medir em Portugal, medir na China, medir no Brasil, do Guilherme e da Mariana, ou seja, é igual para medir em qualquer sítio. O Guilherme e a Mariana, se medirem aqui no nosso país, vão ter exatamente a mesma medida se medirem neste momento no Brasil. Porquê? Porque o metro é o mesmo. E se a Mariana medir em casa dela com o palmo, a mãe vai dizer que ela terá 10 palmos e a mãe do Guilherme, que terá um palmo diferente da mãe da Mariana, irá dizer que o Guilherme tem 12 palmos. E nós ficamos, mas afinal quem é que mede mais? Isto é um bocadinho confuso. Porquê? Porque a palma é diferente. As palmas da mãe de um e da mãe de outro são diferentes. Portanto, não teríamos uma medida exata. Eu, quando chegar à escola, posso-vos medir. Pego na minha palma e digo-vos, têm 15 palmas. Têm 20 palmas. Vocês chegam a casa e os pais dizem assim, o quê? A professora está doida? Tu só tens 15? Não, tu tens mais. E então, se for o vosso pai que tem uma palma maior, começa, ai não, só tem mais ou tem menos palmas. Esqueçam, era impossível nós fazermos estas medições. Estão a fazer, vocês vão fazê-las aqui, utilizar o lápis, utilizar a borracha, mas é só para vocês compreenderem que se o lápis for diferente, se a borracha for diferente, os objetos são iguais, mas vão dar medidas de comprimento diferente. E por isso houve a necessidade de criar um metro como unidade de medida. E depois vão aprender muito mais coisas sobre o metro. Preparem-se. Mas para esta semana é só assim. Espero que tenham compreendido, que tenham ficado a perceber. Certamente os pais, com a prática de ir medir e explorar um bocadinho, ajudarão também neste conteúdo. E para a semana eu vou voltar aos metros e aí já vai dar mais que pensar. Portanto, agora, mãos à obra, escola virtual, que tem lá também um vídeo muito giro da lebre e da tartaruga. Tem um metro que vocês podem fazer, devem fazer o metro articulado. Em casa, se calhar, não têm aqueles atalhos para fazer o metro articulado, colam e fazem um metro comprido e depois rolam para ficar redondinho e não se estragar. E fazem esta fichinha. Vou deixar também uma fichinha de expressão plástica sobre as plantas, para encerrarmos o tema das plantas. Espero que vocês tenham compreendido bem as plantas e a sua constituição. Para o ano vamos voltar a trabalhar nas plantas, têm que saber ainda mais nomes, mas para já penso que todos terão ficado esclarecidos com aquilo que fizemos. Hoje realmente tem uma fichinha de expressão plástica, é um vaso e uma planta, têm que pôr os nomes e eu quero ver esse trabalho bem giro. Esse trabalho não precisam de me enviar pelo Teams, tirem fotografia e partilhem no grupo, que assim todos poderão ver as vossas obras de artes. E atenção, toca a pintar isso com perfeição. Ouviram? Portanto, um beijinho e bom trabalho. Hoje já falei demais. Beijinhos!